essa compulsão e essa dependência química pode ser um gatilho gigante para o suicídio na etapa final? Sim, penso que sim. Acaba sendo um gatilho, você colocou muito bem. Penso que a pessoa ela não vai cometer o suicídio porque ela usou drogas, mas em função dela ter usado, isso predispõe a ela se encorajar, a ela ser estimulada a fazer aquilo que ela já tinha em mente ou em algum momento já tinha pensado, e aí ela é estimulada de repente a fazer aquilo que muitas vezes ela em sã consciência talvez até não teria coragem de realizar. Então, a substância química ela é um fator que realmente pode sim ser esse gatilho. A gente sabe que cada substância ela tem uma ação no sistema nervoso da pessoa. Então tem drogas que vão ter uma ação mais de retardar o comportamento ou o pensamento, como outras drogas que vão estimular mais algumas situações. E ela vem, de repente, a manifestar comportamentos de agressividade. Mas essa agressividade, nós percebemos também que isso já é da personalidade da pessoa. Porque tem pessoas que, por exemplo, vamos pegar o exemplo do álcool. Tem pessoas que ingerem na ingestão de álcool, do uso ou do abuso, e ela, de repente, ela fica quietinha, dá risada e vai dormir. Outros já não, já tem comportamento mais de entrar num carro e acelerar, de ficar um pouco mais bravo em situações sociais, né? E alguém toca nele, ele já vai tomar satisfação. Então, por isso que isso está muito na personalidade do indivíduo. E aí sim, você bem colocou, a substância ela vem ser um gatilho daquilo que a pessoa já é. Então, assim, ela em uso de substância, ela não vai cometer o suicídio se jamais ela pensou, se ela está bem, né? Agora, se ela não está bem, se ela já pensa sobre isso, ou muitas vezes... Uma fuga, por exemplo. Uma fuga. Aí, no uso de substância, se perde o controle, né? Seja o álcool, a maconha, a cocaína, você faz o uso justamente para alterar, né, o seu estado psíquico, o seu estado mental. Então, muitas vezes você não tem o controle. Por isso que o uso de droga, ele faz com que o indivíduo, muitas vezes, ele perca o controle. Ele sabe, muitas vezes, o que ele está fazendo, mas também, dependendo de como ele usa a quantidade, ele perde, ele tem lapsos. E nesse lapso, pode ser fatal. A gente pode dizer que a conversa é o melhor remédio para uma pessoa que está com depressão? Penso que sim, penso que é um dos principais, se não o principal. É você possibilitar com que essa pessoa dê vazão ao que ela tem pensado, ao que ela está sentindo, ao que ela está vivenciando, ao que levou ela a esse processo de adoecimento, de sofrimento intenso, né? Haja vista que quando nós estamos felizes, o que a gente procura fazer? É contar para as pessoas o nosso êxito, a vitória que a gente teve. A gente quer dar vazão, quer extravasar esse sentimento de euforia, de alegria. E quando triste, não é diferente. Pode ser que a gente tenha um processo de se embotar, se fechar inicialmente, mas sentimos a necessidade de partilhar, de dividir esse sofrimento. O ser humano, ele é um ser que busca o contato, a relação com o outro. Ninguém vive feliz sozinho. A gente precisa do outro, a gente se arruma, a gente se prepara para algum tipo de relação, seja na prestação de serviço, seja no encontro com alguém, a gente vive dessa relação. Então, nós, como temos essa possibilidade da fala, a gente dá vazão e a gente reconstrói a nossa história, dá um sentido a ela. Então, o falar, o disponibilizar a escuta para esse indivíduo é fundamental, é o passo inicial. Não que outras alternativas não são bem-vindas. Eu penso até que a junção de vários elementos ajuda. Se você me perguntar, religião é bom? Penso que sim, para quem tem, para quem acredita, isso vai dar um sentido para ela, ela dá uma valorização àquilo. As relações sociais, se ela se sentia bem, isso vai ser bem-vindo, as relações familiares com os entes queridos, essa pessoa voltar a se sentir querida e pertencente ao grupo. Não é à toa que a gente se associa, se agremia a situações de grupo. Então nós buscamos o outro de uma forma ou outra. Então é preciso dar vazão a esse sentimento,
ao que a gente pensa, ao que a gente é. A gente só é nessa relação com o outro. As nossas autoridades não estão tratando esse assunto assim de uma maneira muito relapsa? Tipo, vamos colocar na estatística? Infelizmente, você tem razão. Poderia sim haver um trabalho voltado e com uma dimensão maior, com um investimento maior em cima de se trabalhar e de se cuidar de vidas, de pessoas que sofrem, que adoecem. E vamos se perguntar, quem não sofre? Quem não tem problema? Se a gente parar para analisar, todos nós vivenciamos e nos desenvolvemos diante de diversas situações positivas, mas negativas, e que isso vai construindo a nossa personalidade. Então, todos nós precisamos trabalhar essas questões internas, tá? E aí, assim, um descaso, né, um não investimento que a gente olha, principalmente nos órgãos públicos, né, onde poderia se facilitar o acesso, investir em profissionais que trabalham nesse cuidar do ser humano, nesse resgatar esse indivíduo, né, que se encontra em sofrimento. Há sim um descaso, poderia-se haver investimento e não deixar só para um mês, campanhas e trabalho específico em cima, mas um trabalho completo e amplo e constante, não só para determinado mês, que nem o dia 18 de maio, da luta antimanicomial, né, o Setembro Amarelo, enfim, outras coisas. Devia ser algo constante e permanente, porque o sofrimento ele está presente, ele faz parte da nossa realidade, né? Assim como a questão da dependência química, enfim, tem várias questões. Há sim um descaso, deveria-se olhar com mais atenção e com maior investimento, com possibilidade de tratamento e de informação, de ter acesso. Você vê uma campanha como essa, de uma pessoa que está em sofrimento, e ela muitas vezes mora sozinha ou é sozinha, distante da família. Muitas vezes ela vai precisar ligar para alguém, ou ela vai querer alguém que não tenha contato com ela, que não identifique ela, mas ela sente essa necessidade de falar, de buscar, e isso muitas vezes, né, passa-se de madrugada, muitas vezes não é divulgado o número, né, do contato, o telefone, né, não se trabalha os gestores municipais, estaduais em capacitação técnica dos profissionais, não se divulga esses trabalhos que se tem voltado a transtornos mentais, né, que vem muitas vezes desembocar nesse comportamento de autoextermínio. Então, há sim um descaso e seria importantíssimo que as autoridades tivessem um olhar mais sensível, mais humano, né, em cima dessas questões. É fundamental que a pessoa que está em sofrimento, que ela seja ouvida, que ela seja acolhida nesse momento de sofrimento. Então, quem lida com essa pessoa, quem está próximo, é importante estar disponível, ter tolerância, paciência para lidar com essa situação, que não é invenção, que não é frescura. Então é preciso sensibilidade. Nessa falta, nessa dificuldade, recorra a alguém que consiga lidar melhor com essa situação. Os órgãos públicos, né, têm serviços especializados, como os CAPs, né, que podem dar suporte e atendimento com equipe multiprofissional, podendo abarcar a complexidade que é o sofrimento desse indivíduo, recorrer à ajuda. Todas as outras alternativas são importantes também, a família, o trabalho, a igreja, mas não ignore o fato de buscar ajuda técnica especializada. É aí que esse indivíduo ele vai ter a predisposição dele voltar a ter aqueles laços, aquelas atividades que ele anteriormente conseguia realizar. Então não ignore um pedido, uma fala que você perceba que a pessoa vai tirar a vida, que ela perdeu o sentido. Procure ajuda, seja sensível, disponibilize a escuta, dê importância. Muitas vezes a pessoa ela precisa se sentir valorizada novamente, se sentir escutada, ela precisa existir dentro desse meio, no qual muitas vezes ela não se enxerga mais, ela se perdeu, tá? Então a sensibilidade das pessoas que estão próximas é fundamental, é o passo inicial,
recorrer a essa ajuda especializada. E aí, paulatinamente, ela vai voltar a desenvolver aquelas tarefas que ela fazia anteriormente e voltar a reconduzir a sua própria vida.